Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Aproveito para dizer que se você estiver gostando dos meus vídeos, dos meus temas, dos assuntos, se inscreva no canal, curta os vídeos, curta esse vídeo e faça comentários, por favor. Hoje nós vamos falar sobre avaliação neuropsicológica. O que vem a ser o exame neuropsicológico? É um procedimento de investigação clínica cujo objetivo é esclarecer questões sobre funcionamento cognitivo, comportamental e emocional de um paciente. Quando a gente fala de investigação clínica, a gente deve encarar o processo de avaliação como uma pesquisa científica, uma investigação científica. A gente sempre parte de hipóteses diagnósticas, perguntas que a gente vai responder com as tarefas, com os testes, com as observações que a gente vai escolher ao longo do processo. A gente deve sempre pensar também que a clínica é soberana nesse contexto. O que significa isso? Que tudo que a gente observa em sessão é muito importante. É mais importante do que os testes, se a gente for falar. O que o paciente traz, os conteúdos dos discursos, o comportamento, o que a gente observa durante a avaliação, durante o processo de entrevista, qualquer comportamento diferente ou que a gente julgar que não corresponde ao padrão, são coisas importantes da gente levar em consideração para os nossos achados clínicos. Esse pensamento clínico, encarado como uma investigação de pesquisa, pode nos ajudar a trazer uma boa condição de ver o que está acontecendo com aquele paciente a partir de uma perspectiva extremamente sistemática, mas também muito desafiadora, do ponto de vista de enxergar melhor o que pode ser feito com aquele paciente. Esse procedimento de investigação clínica pode trazer um monte de conteúdo que faça a gente chegar ao final com um bom laudo para oferecer ao paciente ou aos seus familiares colaterais. E qual é a relação entre os objetivos e técnicas de avaliação neuropsicológica? A gente vai identificar as queixas e as questões a serem respondidas pela avaliação neuropsicológica e, de acordo com a necessidade do paciente, a gente vai escolher se vai ser uma avaliação focal ou geral. O que significa isso? Se for focal, vai ser uma avaliação mais breve, de 2 a 3 sessões, para você responder uma pergunta muito específica. Isso geralmente é usado em avaliações tipo de rastreio, ambulatoriais, hospitalares, etc. A avaliação geral é a mais comum no contexto clínico, né? Que a gente também parte de uma queixa, de uma pergunta, de hipóteses, mas a gente vai traçar um perfil cognitivo do paciente, a gente vai fazer uma análise mais ampla. E o que a gente pode dizer do exame neuropsicológico? É muito importante que o neuropsicólogo faça inferências de estrutura em funções do sistema nervoso. Por quê? Porque nem sempre a lesão vai apresentar o que é o quadro do paciente, tá? Então, às vezes, o paciente tem uma lesão, mas o quadro que se apresenta clinicamente, o que a gente observa em consultório, vai ser diferente do que aquela lesão normalmente, na maior parte das vezes, apresenta como sintomas. A gente pode ter alguns quadros que têm a lesão e a disfunção vai além, tá? Então, assim, pode ser que o paciente tenha lesão, mas os sintomas apresentados sejam muito maiores do que aquela lesão. E pode também acontecer o contrário, do paciente ter uma lesão, mas os sintomas não serem tão expressivos assim. A gente vai fazer uso de tarefas de diferentes domínios cognitivos. O que são os domínios cognitivos? Analisar a memória, atenção, memória operacional, funções executivas, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, linguagem,
psicomotricidade, a parte motora, motricidade, tudo isso. A interpretação, a gente sempre tem a análise qualitativa, que são os tipos de erro que o paciente apresenta, como que ele resolve os problemas, a diversidade daqueles sintomas. E também temos a análise quantitativa, que é o resultado comparado com o grupo. Daí nós temos o score-Z e os percentis, que são as duas medidas mais comuns para a gente chegar no resultado. Pilares do exame neuropsicológico. O que a gente tem de instrumentos que a gente usa na avaliação? Temos os testes cognitivos, temos a observação comportamental, que é tudo que o paciente faz em termos de comportamento, entrevistas, que a gente sempre vai conversar com o paciente, ter uma boa anamnese, partir de uma boa entrevista inicial, mas a gente também tem as entrevistas com as pessoas que convivem com o nosso paciente. Então, familiares, amigos que realmente conhecem bem o nosso paciente. E temos os fenômenos observados, como, por exemplo, quadros de ansiedade, depressão, etc. Agora eu vou falar dos passos hierárquicos da avaliação neuropsicológica no desenvolvimento. O que a gente deve fazer passo a passo numa avaliação neuropsicológica? Primeiro, a gente faz uma anamnese muito bem feita, muito relatada, muito detalhada com o nosso paciente. Daí faremos também conversa com os pais, quando necessário, eu digo assim, quando é adulto, né? A gente pode conversar com o pai ou não, quando é criança, obrigatoriamente. Conversa com a escola, quando a gente está falando do nosso paciente ser criança. Profissionais que lidam com o nosso paciente e colaterais. O que seria colaterais? Amigos, cuidadores, pessoa que também convive bastante. Então, por exemplo, se tem uma avó que convive bastante com a criança, ela também pode ser uma importante fonte de informação. Temos as entrevistas, né, que nós podemos fazer com o nosso paciente. Observações, que deve ser constante do primeiro contato até o momento da devolutiva. Testagem. Dentro da testagem, entra a administração de instrumentos, testes, escalas, questionários. Entra também tarefas que podem não ser padronizadas e podem ter também tarefas ecológicas, que são tarefas que imitam uma situação real. Os instrumentos padronizados, eles são muito úteis porque eles objetivam o nosso olhar. Além do olhar quantitativo, temos que ter um olhar qualitativo para as respostas dos nossos clientes. Então, sempre que a gente avalia, sempre que a gente aplica um teste, a gente não tem que ficar só nos dados quantitativos, a gente tem que ter todo um olhar, todo uma observação a respeito dos comportamentos, das estratégias, dos tipos de erros, se existiu impulsividade, se não existiu. E, por fim, a formulação, elaboração de relatórios e recomendações, né? Então, isso basicamente é o passo a passo de uma avaliação neuropsicológica. Em relação às observações clínicas, a gente sempre pode contar com materiais complementares, tá? Então, por exemplo, quando você está avaliando uma criança, você pode pedir o caderno. Quando você está avaliando um adulto, você pode pedir carteira de trabalho, você pode pedir outros documentos. Temos também as tarefas clínicas, que estas não têm as pontuações padronizadas, as tarefas ecológicas, que eu já falei, né? Onde nós vamos fazer observação de domínios cognitivos e subdomínios cognitivos. Então, por exemplo,
Um domínio que uma avaliação, que uma tarefa pode ter é a memória, mas subdomínio seria um outro domínio que a tarefa também investiga, não no primeiro plano, mas talvez num nível mais secundário, estaria a memória de trabalho executivo central. Ainda sobre as observações. Pensando que o conceito clássico da neuropsicologia é a relação da cognição com os aspectos neurobiológicos, nós podemos estabelecer, a partir da história de vida, os fatores positivos que estimulam a cognição ao longo de todo o processo e os fatores negativos que prejudicam ou não potencializam a estimulação cognitiva natural ao longo da vida. Então, é importante a gente pegar aquela entrevista inicial, a anamnese, e traçar uma linha do tempo, tentando observar aspectos positivos e aspectos negativos, aspectos que favoreceram e aspectos que prejudicaram. Além disso, observar sempre a relação de diferentes domínios. Por exemplo, por trás de uma queixa de memória, pode existir uma dificuldade mais grave ou primária de um dos sistemas antecionais, por exemplo. Será que por trás de uma queixa de compreensão de texto está uma dificuldade de memória de trabalho, por exemplo, ou de compreensão linguística propriamente dita? Então, o neuropsicólogo tem que tentar ir fazendo essas diferenciações de aquela queixa que o paciente traz, o que realmente representa? Qual é o tipo de dificuldade que está por trás daquela queixa? Conhecimentos necessários para o neuropsicólogo. Um bom neuropsicólogo deve conhecer as neurociências cognitivas, então ele deve estudar bastante as neurociências, ele deve ter um conhecimento sobre neuroanatomia, deve conhecer como se faz uma boa entrevista clínica, que é o psicodiagnóstico. Deve também ter um conhecimento de estatística suficiente que permita para ele ler uma tabela, identificar qual seria a interpretação. Então, assim, é básico que o neuropsicólogo tenha essa base, tá? Isso ele pode buscar através de bastante leituras, de cursos mais objetivos em relação a alguma dessas áreas. Ele pode ir aprofundando seus conhecimentos para ir tendo um leque maior de conhecimento, que é a base do trabalho do neuropsicólogo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas razões para o encaminhamento de crianças e adolescentes para uma avaliação neuropsicológica. Um motivo seria o escolar, tá? Problemas na escola, problemas comportamentais, ou então problemas de conseguir acompanhar o ano em que ele está, problemas específicos em matemática, em português. Problemas familiares, tá? Tipo, o comportamento dele ser muito difícil em casa, os pais terem dificuldades de ajudar a criança, oferecer estímulos. Pode também ter acontecido alguma lesão ou disfunção no desenvolvimento da criança ou do adolescente. Psiquiatra ou outras especialidades, como o neuroinfantil, pode também encaminhar. Crianças normais ou típicas também podem apresentar algumas dificuldades mais específicas, né? Tipo, ansiedade intensa, dificuldade com alguma matéria, algum tipo de problema mais específico, mas que a família não está dando conta. Já foram tentadas vários tipos de ações para ver se melhorava aquilo. Pesquisa também pode acontecer, e tratamento e reabilitação. Tudo isso são motivos que podem levar a criança ou adolescente ao consultório do neuropsicólogo. E o que é a avaliação neuropsicológica final?
As respostas que essa avaliação dá é referente ao próprio exame neuropsicológico. Diferente da avaliação psicológica, porque não usa testes projetivos. A base epistemológica dos testes projetivos é diferente da base epistemológica da neuropsicologia. Então, em função disso, a gente não usa os testes projetivos na avaliação neuropsicológica. Podemos usar numa avaliação psicológica, mas neuropsicológica não. Nós estamos avaliando funções desses indivíduos comportamentais, cognitivas, emocionais, e é sobre isso que nós vamos falar. A gente não vai fazer outros tipos de interpretação que seriam comuns em outros tipos de avaliação psicológica. O exame neuropsicológico é uma espécie de fotografia daquilo que está acontecendo com o paciente naquele momento da avaliação. Quais são alguns domínios neuropsicológicos que a gente deve avaliar na avaliação neuropsicológica? As atenções, concentrada, sustentada, focalizada e executiva. As funções executivas, que temos o controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional. Temos as memórias, semântica, episódica, prospectiva, que seria de agenda, e de trabalho ou operacional. Temos as linguagens, linguagem oral, compreensão sintática, discursiva, linguagem escrita, compreensão, expressão, tudo isso são pontos que nós podemos avaliar numa avaliação neuropsicológica, sempre levando em consideração a queixa do paciente. Aqui temos um exemplo de uma anamnese cognitiva geral que você poderia usar numa situação de avaliação, um rastreio inicial. Você pode perguntar para o seu paciente se ele se preocupa com o nível de inteligência dele geral, se ele sente que tem dificuldade de planejamento, organização, se ele tem dificuldade em concluir uma atividade, se ele tem dificuldade de adaptação a mudanças, se ele tem facilidade de ficar desatento, desconcentrado ou distraído, se ele percebe presença de impulsividade, se existe dificuldade de aprendizagem de novas informações e recordações, se existe dificuldade de compreensão do que os outros falam, se existe dificuldade de expressão ao falar com os outros, se existe dificuldade na leitura ou na escrita. Então, assim, isso é uma anamnese muito simples, que eu diria que é um rastreio para iniciar um trabalho, para tentar iniciar uma coleta de informações para saber o que você vai precisar avaliar e aprofundar na sua avaliação. Aqui eu vou dar alguns exemplos de tarefas clínicas para você usar na sua avaliação neuropsicológica. São aquelas que se assemelham a testes neuropsicológicos, mas não foram padronizadas nem normatizadas, tá? Existem alguns estudos, você pode usar alguns parâmetros, mas é diferente dos testes. Temos nomeação com figuras mais familiares para o caso, fluência verbal de categoria do domínio do caso. Então, por exemplo, você pode pedir para a pessoa falar o máximo de nomes de animais em 1 minuto, e daí você vai observando quais são as estratégias que ela usa para conseguir falar em 1 minuto o maior número possível de animais. Isso é um exemplo, porque tem outras fluências verbais, tá? Narrativa de um episódio vivenciado, como que ela conta algo que aconteceu com ela, né? Se existe coerência, se existe uma linha do tempo, começo, meio e fim. Alternância de tarefas, tá? Entre várias coisas que ela precisa fazer, como que ela se organiza naquele tempo. De livros, eu tenho aqui para sugerir Trilogia Seabra e Dias, da Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, são livros muito interessantes de tarefas, é bem prático para você usar na sua avaliação, e Trilogia de Tarefas para Avaliação Neuropsicológica,
que é da Rochelle Paes Fonseca e da Nicole Zimmermann, e tem mais uma autora, Prando, que são tarefas muito interessantes também e muito úteis no contexto clínico avaliativo. Temos também instrumentos de avaliação funcional, como o PCRS-R, para quadros neurológicos, avaliar a autoconsciência das dificuldades do paciente, o quanto que ele percebe das dificuldades dele, e daí tem a versão que você vai aplicar nele e também no cuidador ou um familiar, para ver o quanto que ele tem noção das dificuldades dele. Avalia atenção, memória e funções executivas. Temos também a escala de avaliação das estratégias de aprendizagem, e a VAP-EF. Este vai dar indícios de estratégias metacognitivas, é muito interessante essa escala. Na bateria de avaliação neuropsicológica, nós temos uma infinidade de testes, tá? Mas eu vou falar alguns que eu acho que são importantes, mas existem muitos testes, tá? Temos o VAIS-3 para ser usado nos adultos, que é um teste de inteligência muito bom, muito importante. Temos o VISC-4, que também é um teste muito completo de inteligência, padrão ouro. Nós não temos uma bateria de avaliação neuropsicológica completa, normatizada no nosso país. Então, a gente usa muitas baterias de avaliação da inteligência, que com conhecimento dos domínios e subdomínios, nós podemos explorar com muita riqueza tudo isso. E vou falar também de alguns outros instrumentos padronizados, específicos e focais. Temos o FDT, Five Digit Test, funções executivas, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, atenção, é o que o FDT se propõe a avaliar. Temos o RABLT, Teste de Aprendizado Auditivo Verbal de Ray. Ele foi padronizado para o Brasil, dá muito indício de como o paciente vai responder a um processo de aprendizado mais longo e nos dá uma relação muito boa entre memória e funções executivas. Esses dois testes avaliam subdomínios específicos, tá? Nos testes neuropsicológicos, nós temos métodos comportamentais e experimentais, e a gente precisa obrigatoriamente observar a acurácia, que é a taxa de acertos e de erros, fazendo uma síntese, tá? Tipo no tempo, né? Quanto que a pessoa consegue acertar no tempo? Ela aumenta o tempo dela, ela lentifica, mas ela acerta, ela responde tudo muito rápido, mas erra muito. Então, isso tudo são coisas muito interessantes que a gente deve observar. O tempo de resposta, o quanto tempo que a pessoa leva para dar uma resposta, se ela demora muito, se ela é muito lenta. O tempo de reação, que é o tempo do fim da instrução e o início da resposta. Julgamentos que fazemos da qualidade da resposta. A gente pode, por exemplo, em testes verbais, a pessoa acerta, ela dá uma resposta, mas aquela resposta ela é mais superficial, ela é mais aprofundada. Esse tipo de observação, de julgamento é muito importante para a gente fazer. Verbalização e observação de estratégias. Então, a gente também deve observar todas as verbalizações, todas as estratégias que o paciente usa para resolver. Tudo isso é muito importante para quem trabalha com neuropsicologia. Muito obrigada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falo mais uma vez que se você tiver gostado, curta o vídeo, comente, me deixe comentários aí, que isso vai me ajudar muito a estar trazendo cada vez mais temas de interesse para vocês, tá? E obrigada por ficarem até agora aqui comigo. Até o próximo vídeo.